shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep. Buenos dias. Tudo bem com vocês? Aqui novamente, entrando ao vivo. E hoje eu tô de folga. Gente, e o cabelo? Peraí. Arrumando aqui que tá despenteado. Como vai vocês? Tudo bem? Comigo tá tudo bem, né? Mais uma vez estou aqui com vocês no começo desse ano. E, gente, se vocês puderem comentar, se vocês puderem me dar alternativas de assuntos, tá? Eu agradeço a vocês, tá bom? Pode deixar nos comentários. Tem gente que entra nas mensagens do Facebook pra mandar um oi e quando eu respondo esse oi, colocam tipo, eu queria te conhecer. Gente, a gente não pode confundir uma coisa com a outra, tá, gente? Eu tanto no YouTube, tá? Quando eu faço vídeo, vou postar no YouTube também, tá bom? Uma coisa social, gente. Eu já sou casada, tenho marido, respeito meu marido. Ah, mas você é uma mulher trans. Gente, não podemos confundir uma coisa com a outra, tá? Me chamo Márcia Santos, sou uma mulher trans, sim, tá? Mas eu tenho, assim, que nós temos que colocar respeito, tá, gente? Em tudo, né? Eu já falei em vídeo, já até gravei em espanhol, falando sobre esse tipo de coisa, tá? Não é porque eu sou uma mulher trans, que eu pertenço ali à comunidade LGBTI, que quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa sem escrúpulos, tá? Não sei, de forma que você vai entender. E ser uma pessoa depravada, tá? E como tem no Facebook, eu acho que você tem visto aí no Facebook, pessoas que ficam mostrando nude, mostrando um monte de sem vergonhice, tá, gente? Eu acho assim, aí tem aqueles comentários, todo mundo entra falando coisas, sabe, alimentando mais ainda, tá? Eu saí candidata, há 2 anos atrás, saí candidata a vereadora. Esse ano provavelmente posso sair, ser uma pré-candidata estadual. E eu disse num vídeo meu de 1 minuto no Instagram, tá? Eu disse que acontece que não é porque eu pertenço ao LGBTI que eu tenho que defender esse tipo de coisa. Não, eu vejo assim, que eu tenho que defender os direitos, que nós sejamos pessoas respeitadas no meio da sociedade, no trabalho, socialmente, pessoalmente, enfim, a gente tem que estar no nosso ambiente normal e ser respeitada por igualdade a todos, tá? Independente se você é uma mulher trans, se você é um homem trans, tá? E você ter os seus direitos. Mas nós temos que demonstrar, nós temos que nos dar respeito, tá? Então, assim, não é colocar leis ou colocar outras coisas, sabe, que interfere. Pô, tem gente que perguntou para mim assim: ah, Márcia, você, pela sua opinião formada, não parece que você é da esquerda, né? Eu também falo assim, gente, mas nem da direita eu sou também. Porque eu penso assim, eu sou uma pessoa que eu penso fora da faixa, tá? O que o cidadão na sociedade precisa, tá? Tantas coisas para se pensar seriamente para melhorar o estilo de vida das pessoas. Eu tenho que me preocupar com o apoio a A ou apoio a B. Tá, gente? Acho que tem justiça para isso, que resolva. Mas a gente não... Tem muita gente, muitos políticos estão desfocando disso.
estão desfocando da direção certa, sabe? Pessoas que precisam, sabe? Os aposentados, por exemplo, eu acho injusto, esta é a minha opinião, eu acho injusto um aposentado chegar aos 65 anos e ter que se aposentar. Tá, gente? Eu acho absurdo. Sendo que tem jogadores aí, 40 anos se aposenta, novo, ganha milhões e milhões. O esporte tem valor? Que tenha os seus valores. Mas então uma pessoa de 40 anos, ele vai ver muito tempo ainda usufruindo da aposentadoria porque não pode jogar mais, porque já está mais jovem. Tá? Todo mundo enxerga essa parte, mas não enxerga que uma pessoa de 65 anos, 60, 65 anos, já não está, gente, em condições mentais, físicas, tá? Para poder suportar o que uma pessoa de 30, uma pessoa de 40, 50 anos suporta. Então eu acho injusto, na minha opinião, tá? Que deveria ter um reajuste, tá? Nos direitos dos idosos em relação à aposentadoria. Tá? Porque não é se aposentar como muitos, já está quase no fim da vida. Nós temos direito de viver, gente. Pode ter a idade que for. Nós temos direito de viver e usufruir da vida. Mas não, sabe? Então o governo, ele olha esse lado de um jeito, na minha opinião, errado. Tá? E séries de outras coisas. Sabe? Direitos trabalhistas, horas trabalhadas, tanta coisa, sabe? O salário que não aumenta, que aumenta só baixo de menos que 30%. Isso é, gente, um reajuste justo para a sociedade. Você trabalha registrado, você está ali trabalhando, pagando os seus impostos, o INSS está pagando o INSS, você está dia a dia trabalhando, levantando cedo, passando ali no seu trabalho, gastando a sua energia, a sua juventude, prestando serviço para uma empresa, sabe? E não ter valor. Isso, e sem falar que os direitos do trabalhador em empresas, em firmas, tá? São mexidos sem você perceber. Sem você perceber. Mas eu acho que você deve, e as pessoas devem estar conscientizadas com os direitos trabalhistas. E outra coisa, não está boa. Tem muita coisa para melhorar. Então, o que eu quero dizer isso agora é que eu penso assim. Eu sou do partido tal, mas se não pensa do jeito que eu penso, mas Márcia, você não é a dona da verdade. E quem é? Dono ou dona da verdade? Agora, a verdade que eu conheço, a verdade que eu aprendi é que se você trabalha, você tem que ter o fruto do seu trabalho. Se você trabalha, você tem que ter um bom alimento, uma boa moradia, tá? Então, assim, para muitos é certo ou errado. Para mim é certo. Não é certo o que eu estou falando. Então, o que é certo para você? Certo é você morar num lugar que não é digno de moradia, morar em cima de morro, morar em lugares perigosos, onde que quando chove começa a descer tudo, desabar tudo. Isso é dignidade? Não, gente, isso não é dignidade. Eu sempre falo aqui, tá, gente? Eu vou sair candidata, aí se Deus assim permitir, eu saio pré-candidato. Eu penso dessa forma, eu passo isso que eu sei, que eu vivo. Será que você acha assim, mas a Márcia, ela vive bem, talvez ela mora em apartamento. Gente, eu não moro no Brooklyn. Não, eu sou que nem você. Eu já morei em palafita, morei em favela, sabe? Eu não nasci em berço de ouro. Se hoje eu tenho o que tenho, é com o meu trabalho, é com a minha busca, é com a minha persistência, a verdade, a persistência aos direitos. Já pensou se todo mundo tivesse esse mesmo conceito que eu tenho?
você conquistar, você correr atrás de oportunidade de forma correta, de forma direta ou honesta, que eu quero dizer, tá, gente? Então você tem que conquistar. E outra, muito mais comigo, como eu também eu passo uma, como que eu vou dizer para vocês? Eu já pago um preço por eu ser uma mulher trans, por olhares, sabe, atravessados contra a minha pessoa, sabe? Pessoas que nos ignoram, pessoas que não, que empresas, isso é uma experiência que eu passei, que empresas, que gerentes, seja quem for, tá? Te trata com indiferença dentro da empresa, sabe? Então assim, mas se eu desistisse, se eu não insistisse em estar onde eu estou, e ainda continuo lutando, insistindo, crescendo pouco a pouco, mas não deixar, sabe? Não recuar, porque, gente, tem muita gente que recua, tem muitas pessoas que estão dando passo para trás, tá? E uma das coisas que atrapalha ainda quando a pessoa assim, a vida é difícil mesmo, tá difícil para conseguir trabalho. Não tá difícil de arrumar trabalho, tá difícil de arrumar gente que quer trabalhar. É diferente, mas não ser escravo, tá, gente? Não ser escravo. Então, tudo é uma conquista, tudo é uma persistência. Por isso que a gente tem que sempre, cada dia melhorar. Então, eu penso assim, gente, eu penso assim. Entendeu? Então, assim, eu desejo, tá, para todas as pessoas que estão me vendo, eu desejo a mesma coisa para vocês, sabe? Eu gosto de ver as pessoas, sabe? Quando teve o tempo da pandemia, foi muito triste, todo mundo sabe? A gente fica isolada, todo mundo fica em casa, comércios foram fechados, faliram, você sabe disso. No centro de Curitiba, por exemplo, muitas lojas ali, restaurantes fecharam as portas, por não ter vendas, não ter clientes, tá, gente? Então, assim, e eu me senti, assim, profundamente, sabe? Acredito que muita gente também senti uma tristeza, sabe? De você não ver gente na rua, de você não ver pessoas, sabe? Você vê um centro deserto, você vê a cidade deserta, as portas fechadas, sabe? Tá parecendo Cuba, que você chega em Cuba, tá tudo fechado, tá um caos. Então, assim, eu não fico contente e alegre com essas coisas, claro que não fico. Eu gosto de, por exemplo, eu vou sair de férias agora, já o mês que vem, eu quero ver público, gente, sabe? Eu quero interagir, conversar, dar risada, ir à praia, vou lá pro centro, na capital de São Paulo, conversar com pessoas. E isso dá uma alegria, uma satisfação, dá um prazer, dá um negócio assim, nossa, eu tô vivendo, tô respirando a terra, respirando as pessoas, respirando a nação, respirando vida. É isso que eu acho que é interessante, que é bom e nos faz bem. Mas tem pessoas que desistem da vida. Tem pessoas que desistem, sabe? Uma coisa que eu falo sempre, sabe? Com profunda tristeza, ver pessoas que se jogam para as drogas. Sabe, gente? Uma tristeza. Pessoas que aparentemente, sabe, tem boa aparência, tem família boa, família, sabe? E se joga numa desgraça dessa, sabe? Eu estava em frente, vou falar só um pouquinho, eu estava em frente de um ponto de droga, eu estava ali em frente e eu vi uma moça de presença, sabe? Que você nem disse que ela usa droga, e ela foi lá comprar uns pinos de cocaína. Eu acho ridículo. É gente que não tem amor à vida, gente que não tem sonho, que se trava no meio da sociedade,
que acontece? Puxa vida, gente, eu tenho depressão, gente. Eu vi, olha, quase que hoje a minha médica, eu estou em tratamento, quase que a médica que cuida de mim me passa um medicamento para me começar a tratar, sabe? Mas ela falou assim, não, vamos esperar que quando depois das férias, vamos ver como que vai estar, como que eu vou estar, entendeu? Então assim, a gente tem, sabe, que continuar e não desistir. Então tem pessoas que simplesmente desistem. Eu que vivo uma depressão, vivo uma situação familiar, ainda com os impactos da minha transição, com a família, não tenho contato com mãe, não tenho contato com ninguém, sabe? Mas pela graça de Deus, eu tenho um marido que me ama de verdade, sabe? Que faz tudo por mim, sabe? E cuida de mim, e os filhos pequenos que eu tenho, tá? De 13 e de 11 anos, que são os meus troféus, são as melhores coisas do mundo para mim, sabe? São ali as pessoas que eu amo, que estão perto de mim e que eu conquistei um amor verdadeiro dos meus filhos, que é verdadeiro. Agora, não desista, tá bom? E pensando nisso, tem uma música que eu acho muito bonita, que é de Almir Sater, e eu poderia até cantar no karaokê. Eu gosto muito de cantar no karaokê, mas eu prefiro cantar ele no violão. Cara, vocês sabem, né, como já gravei vídeo, que eu toco o instrumento. Eu não só toco violão, mas eu toco guitarra, contrabaixo, bateria, órgão. Falei, meu Deus do céu, tu toca tudo na vida? Minha filha, tocando em frente. E o nome da música é Tocando em Frente. Então, gente, eu vou cantar aqui pra vocês essa canção. Ando devagar, porque já sinto pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza do que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, e vou tocando os dias, para a longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar,
É preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Gente, essa canção é muito linda, sabe? É uma mensagem muito forte, porque eu já falei pra vocês que meus avós são sertanejos, né? E eu, desde pequena, o meu avô acordava às 5 da manhã, final de semana eu sempre vivia na casa dele. E meu avô, ele colocava o rádio. Gente, o rádio da época era aquele rádio desse tamanho. Falei assim, Márcio, você exagera. Não, gente, não estou exagerando. O rádio era desse tamanho, de madeira. Tinha sintonia AM, não é nem FM, AM. E um botão, gente, desse tamanho, que a gente mexia, aí tinha uma vareta. Sabe, gente? Então, assim, e meu avô, ele colocava lá na AM, e logo cedo, 5 da manhã, 5h15 da manhã, já estava tocando o Zebétio, né? Na época, o locutor Zebétio, não sei nem se está vivo. E ele tocava músicas sertanejas, Chitãozinho, Chororó, Chico Rei, Paraná, vai vendo, Christian Ralph, Milionário José Rico, sabe? Gente, de manhã cedo tocando aquelas canções já, e ele fazia um café, né? Um cafezinho, que eu não sei se era pequena demais, ou que o bule era gigante, né? Sabe aqueles bule, sabe? Era muito, é verdade, o bule era bem grande assim, ele fazia o café naquele saco grandão assim, né? E fazia o cafezinho. Nossa, com o cheiro do café, saía pela cozinha, ia pela sala, chegava lá nos quartos lá, né? Que era uma casa grande, mas chegava o cheiro do café. E logo cedo eu já acordava com aquela música ao fundo, né? Sertanejo. E sentia o cheiro do café. Nessa altura do campeonato, meu avô já tinha ido à padaria, e ele, de costume, ele pegava uma caixa mesmo, sabe, aquela papelão, e ele ia lá, comprava 30, 40 pão. Falei assim, meu Deus, sabe o que é? Porque na casa do meu avô morava um monte de gente, né? Morava todos meus tios ainda, morava uma renca de gente lá. Então, todo mundo, cada um comia 2, 3 pão. Misericórdia. Imagina, 2, 3 pão. Eita fome, miserável. E eu também não ficava por baixo, né? Era 2 médias, 2 pães, né? Cada manhã e cada tarde. Então, era 4 por dia, né? E passava aquela manteiga. Sabe aquela manteiga, gente? Manteiga de lata. Manteiga boa, meu Deus do céu. Pegava a faca assim, mas metia de monte assim e passava no pão, mas eu comia, mas que delícia, sabe? Saudade, tempo que não volta mais, misericórdia. Então, assim, gente, eu sou acostumada com pessoas de interior, pessoas de fazenda, da forma que eles, né, a vida. Eu acho que a vida é saudável, acho que a vida é bem simples, né? Muitas coisas no passado que hoje não tem, sabe? Que era muito bom para a infância, para a criação das crianças, né? No seu crescimento, juventude, enfim. E hoje mudou bastante coisa, infelizmente mudou bastante, né? E eu tocando essa música, eu me lembro muito dessa época, e também a mensagem que tem essa música, né? Que é um incentivo, né? Ando devagar porque já não tive pressa, e levo esse sorriso porque eu já chorei demais. E o que faz a gente chorar? Né? O que faz a vida faz a gente chorar por várias fases, né? Muitas coisas acontecem. Eu não posso chegar e dizer assim, amanhã vai ser assim, 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 amanhã vai acontecer isso, vai ser do meu jeito, amanhã vai ser um dia muito feliz. Pode ser um dia feliz, como também pode ser um dia que possa vir a te decepcionar,
por esperar alguma coisa e essa coisa não vem. Então, assim, é a vida é desse jeito, né? Então, gente, eu peço para vocês aí, deixa um comentário, tá bom? Já vai pro YouTube também, já deixa o seu like lá, tá? Dá esse apoio aí, tanto para cá, pro Facebook, também para o YouTube também, eu peço a vocês, tá bom, gente? Eu dou, sabe, assim, eu me dou, né, a questão da minha pessoa, de que eu penso, tá, gente? Eu comentei hoje com uma pessoa, né? Eu comentei assim, eu não consigo ser uma pessoa artificial. Eu não consigo fingir, sabe? Fingir se quando eu tô alegre, eu fingir que eu tô triste, ou vice-versa. Não consigo fingir. Se eu tiver abatida, se eu tiver triste, já mostra que eu já não tô bem. Então, assim, eu acho assim que o ser humano é isso, sabe? Se ele tá bem, ele não vai demonstrar uma coisa que não está, sabe? Não ter fingimento, sabe? A vida é tão, às vezes, tão cruel, às vezes, né? É tão cruel e a gente não pode se deixar, sabe? Se levar por falsidade, sabe? Se levar por imagem, por status, tá, gente? A gente tem que se levar porque a gente somos. Então eu sempre deixo aqui, tá, na rede social a minha opinião em questão das coisas que eu penso, né? Questão da sociedade, questão da política. Então, gente, eu sei que todo mundo fala assim, mas política é a coisa mais imunda, política é uma merda, política é isso e não sei o quê, sabe? Mas tudo bem, todo mundo faz o que quer, pensa do jeito que quiser, só que o que acontece? O mundo dá um giro, dá a sua volta, tá? Dá a sua volta. Então, assim, muita gente gospe para cima e volta para face. É o que tem acontecido, tá? Muitos problemas que vêm que as pessoas não ligam, que não escutam, que não pesquisam quando está em época política, tá? Todo mundo ignora, faz o que quiser, tá? Mas quando vai ver lá a diferença do seu salário, nossa, o governo colocou aí 19% de reajuste no salário. Mas que merda! Puxa vida! Isso é errado, que não sei o quê. Você não pode reclamar. Você não tem direito de reclamar. Sabe por quê? Eu vou te explicar por que você não tem direito de reclamar. Porque na hora que apresentou os candidatos que estavam defendendo o salário do trabalhador, você não escutava o que ele tinha para falar, você não escutava a proposta, o que ele tinha para falar. Você simplesmente, você lembra que você falou, não vou escutar não porque eu não gosto de política. Agora você está preocupado, você está preocupada com o salário que aumentou de um pouquinho? Por que você votou? Sabe quem você votou? Quer que fale em quem você votou? Você votou quando você foi para a urna, você encontrou um papelzinho no chão, vou votar nesse aqui. Sem saber quem é, sem saber proposta, você votou. Então, se você votou no errado, aceite o resultado da sua ignorância. Infelizmente, você tem que aceitar. Pessoas ignorantes, elas não prestam atenção, sabe? Deixa que as decisões sejam para os outros. Não, você tem a sua decisão. Você não fez, você não usufruiu do seu direito, então não reclame. E assim é com todas as áreas da sociedade. Com tudo acontece a mesma coisa. Gente, eu tenho um marido cubano. Ele me conta todos os dias o que se passa lá em Cuba. Ele acompanha. Todo mundo sabe que o país é um país, primeiro, comunista. Segundo, é um país de ditador, tá? As pessoas na sociedade lá em Cuba não têm a liberdade, vou falar em direito. Direito já é o caos. Mas não tem a liberdade de fazer, por exemplo, de falar o que eu estou falando. Aqui no Brasil, eu falo, meto pau. Eu contesto, eu falo
contra o governo, o que eu achar que tá certo eu falo. Do jeito que eu faço aqui, se eu falasse em Cuba, eu já estava presa, que nem aqueles presos lá que saem de Venezuela, aqueles presos políticos, eu ia ser um deles. E me colocar presa e ponto. Ia fazer eu desaparecer na sociedade, sabe? Em Cuba, perde-se até a vida também, sabe? Se alguém falar contra o governo, contra o sistema do governo, tá? A ditadura, o regime, se alguém falar alguma coisa, gente, parece que as paredes têm ouvido lá. Já parece ser a guarda nacional, não é nem a municipal, é a guarda nacional, já bate na tua porta e já te leva presa, sem direito à defesa. É assim. Então as pessoas vivem com medo, porque elas não têm o direito de falar, de reclamar, de contestar. Isso é em Cuba. Então, gente, hoje a gente pode fazer isso aqui no Brasil. A gente pode falar sobre isso. A gente pode fazer mudança. Nós brasileiros, cada cidadão do nosso país tem esse direito e pode fazer a diferença quando você tem a sua consciência de saber o que tem que ser feito na hora certa, no momento certo. Para não deixar, gente, não ser influenciada, sabe? Influenciada por cara, por rosto, por título, por símbolo, por bandeira. Eu acho que a única bandeira, você pode até estranhar o que eu estou falando, mas não tem nada a ver com o bolsonarismo. Mas a única bandeira que tem que prevalecer, ou seja, a pátria, sabe, a natureza nossa aqui no Brasil, somos nós brasileiros, sabe, que vivemos, né, crescemos e vivemos em um país muito grande e rico. Então a gente tem que pensar na nossa pátria e saber quem somos. E aí nós temos que olhar e votar nas pessoas que realmente pensam no povo. Não é partido B ou partido C, A, seja quem for. Nós temos que pensar nas pessoas, tá, gente? Porque se não pensar assim, vai pensar em quê? Não, eu quero que você dê a sua opinião. Coloca aí a sua opinião. Se eu não pensar assim, eu vou pensar em quê? Eu vou ficar pensando no partido, que o partido quer, no que o Lula quer, porque não sei o que, Bolsonaro e não sei o que lá. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Eu não como, sabe? Eu não como comida dada pelo governo na minha mesa, não. Tá? Ninguém vem na minha mesa colocar uma carne para me assar. Ninguém liga para mim para se preocupar do que eu estou comendo, do que eu estou vivendo. Se não é o meu esforço, se não é o meu trabalho, se não é a minha persistência, se não é o equilíbrio físico, mental, e usar, olha, inteligência, a gente vai se afundar. Gente, vamos, pelo amor de Deus, despertar. Vamos fazer um Brasil lindo, vamos continuar, vamos manter não, porque já se deixar manter o que tem. Não, vamos mudar tudo. Vamos fazer com que o nosso país seja melhor da América Latina. Tá, gente? Eu, Márcia Santos, eu me despeço com carinho em todos vocês. Quem não entrou na minha live, mas que vão entrar vendo esse vídeo, tá bom? Eu peço para vocês dê a sua opinião e a sua força e compartilha esse vídeo. Beijo, tchau, gente. Fica A lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't